Ele diz e ela diz, capítulo 5, A Maldição da Crítica, por Larry. Embora Paulo deixe de mencionar na primeira carta aos Coríntios, estou certo de que muitos cônjuges creem que mais um dom deveria ser adicionado à lista do capítulo 12, o dom da crítica. Na maioria das vezes, este se manifesta entre os casais logo após de serem aceitos e consiste em liberar regulares comentários de censura e depreciação. Esse dom também se especializa em expor as falhas, bater na mesma tecla das fraquezas, condenar constantemente e dedicar-se a diversas formas de procurar defeitos. No fim, o acusador eloquente permanece como vencedor e o vencido se torna um fracassado, retraído, sentindo-se sem autoconfiança ou valor. O dom da crítica é quase sempre exercido por um dos cônjuges que, nos estágios iniciais do matrimônio, sentia que seu chamado era mudar o outro. O objetivo é realizar as mudanças necessárias para vê-lo transformado à imagem do crítico. Isso exige que o cônjuge dotado revele, exponha e aumente cada falha vista no parceiro aparentemente menos dotado. Enquanto as falhas são expostas durante o processo, o resultado final pretendido é alcançar a perfeição do outro cônjuge. As coisas esquentam mais quando ambos os dois são habilidosos em criticar. Esta bênção ou maldição dupla geralmente chega quando os parceiros conseguem, de maneira habilidosa, participar de lutas de boxe verbais. Nessa situação, eles tentam superar o outro com pedacinhos de sarcasmos e golpes verbais na mesma moeda. Ninguém tem vontade de desistir quando é atacado. O único objetivo pessoal é golpear verbalmente o outro com palavras cruéis até que ele seja levado a nocaute. Às vezes, a luta de boxe pode durar meses ou até anos. Infelizmente, a competição de fato nunca termina. E as cicatrizes podem durar a vida toda. A devastação da crítica. Quer a crítica venha, em geral, de um ou dos dois parceiros, o resultado final é sempre o mesmo, a devastação. Ninguém atinge seu pleno potencial sendo atacado pelo outro. O dom da crítica é, obviamente, o fruto do espírito humano e carnal, e não do Espírito Santo. O que é isso na natureza humana que é mais propenso a ver e apontar as fraquezas dos parceiros do que ressaltar os pontos fortes? Por que um marido destruiria a autoestima da esposa? Ou por que ela desmoralizaria a autoestima dele? Porque é mais fácil difamar uma pessoa do que encorajá-la? Cada escolha exige a mesma quantidade de palavras. Nada é mais devastador do que uma língua solta e descontrolada. Ela pode fazer fracassar até mesmo o parceiro mais cheio de potencial. Será que realmente conhecemos os efeitos devastadores da crítica constante? Ninguém consegue sobreviver a ela. Tiago, um escritor do Novo Testamento, no 3º capítulo de sua carta, revela um bom aspecto. A língua é inflamada pelo inferno e carrega consigo o fogo de um mundo de iniquidade. Por que criticar o seu parceiro? 1. A doença da insegurança. Gente insegura destrói outras pessoas. Moral da história. Estou convicto de que criticamos nossos parceiros porque somos infelizes conosco mesmos. Não gostamos de quem somos. A nossa baixa autoestima se revela pela maneira como tratamos nosso cônjuge. Quando aconselho jovens que estão pensando em casar-se com uma moça, sempre faço um questionamento. Pode surpreender-lhe que a primeira pergunta não seja: ela já nasceu de novo? Esta é a segunda. A primeira pergunta é: quando você está com ela o elogia ou o humilha? Se o jovem responde: ela às vezes ou sempre me humilha, então eu o aconselho firmemente: vá em frente. É improvável que você tenha sucesso na vida ou no ministério com um cônjuge que o censura. Estou convicto de que criticamos nossos parceiros porque somos infelizes conosco mesmos. A mesma pergunta se aplica à jovem.
Quando você está ao lado do homem dos seus sonhos, você se sente edificada ou abatida? A resposta mostrará se ela deve prosseguir ou fugir. Não importa se ele age como um homem mais espiritual do mundo. Se uma moça se sente abatida quando está perto dele, ela deve largar tudo e fugir. Tenho visto muitas mulheres destruídas por esses homens autoproclamados de Deus. E logo após a cerimônia de casamento com tal homem, ele se transforma em Átila, o Uno, e ela se torna a escrava emocional dele. 2. O castigo do moralismo. O moralismo também pode levar uma pessoa a criticar o parceiro. Um cônjuge moralista pode censurar seu parceiro por não ser tão espiritual. Independente do quanto tente, a pobre vítima do assédio espiritual nunca consegue ter total sucesso. Mesmo que a pessoa faça um grande esforço, sua determinação nunca satisfaz o parceiro. As mulheres moralistas tentarão dominar o casamento por meio de uma variedade de métodos que vão da manipulação à condenação, por meio da pressão sutil e às vezes não tão sutil assim, para adaptar o marido ao seu conjunto de regras religiosas. A esposa constantemente o cutuca com frases do tipo: leia mais a Bíblia, ore mais, vá mais à igreja, seja mais espiritual. Porém, toda vez que ela o pressiona para ser a cabeça da casa, ela está, na verdade, afastando-o cada vez mais disso. Estou certo de que essas mulheres creem que é mais fácil para elas fazer seus maridos serem espirituais do que confiar no Espírito Santo para isso. Ou, no mínimo, elas sentem que o Espírito Santo certamente poderia precisar da ajuda delas. O legalismo é a tática masculina mais frequente. Ao contrário das mulheres, um homem crítico tende a usar o legalismo em vez da manipulação e da condenação para reforçar suas convicções. Para ele é o que vale a lei de Moisés. A graça está fora de cogitação. Ele pode dizer: eu disse pronto. Deus e eu somos sinônimos. Você será espiritual porque eu digo que será. Quanto mais legalista ele é, maiores os níveis de críticas a esposas e aos membros da família. Ninguém fica isento de seu espírito altamente crítico. Um homem legalista é sempre opressor. Ele serve a Deus por obrigação e não por alegria ou amor. Todas as críticas vêm em forma de condenação. E coitado dos filhos e esposa que amam divertir-se, pois o legalista considera a diversão uma forma de carnalidade e pecado. Sinto muito pela esposa e filhos que cresceram debaixo do domínio espiritual moralista deste homem. 3. O veneno do perfeccionismo. O perfeccionismo é a terceira causa de uma atitude crítica. O cônjuge exigente pode fazer com que as exigências meticulosas, perfeitas e exatas conduzam às esferas totalmente novas de sofrimento. Os perfeccionistas são mestres da miséria. Eles sabem como fazer todos ficarem desanimados, incluindo eles mesmos. O estilo de vida purista sempre se infiltra em todos e em tudo dentro de sua esfera de influência. Louvado seja Deus, eu não sou mais um perfeccionista, mas em certo tempo fui. Eu podia tirar um cisco do seu olho a quilômetro de distância. Através da lente telescópica da minha atitude julgadora, eu podia citar suas falhas sem ao menos o conhecer. Eu conseguia criticar questões que não mereciam ser. Eu conseguia achar falhas em sua casa, filhos, cabelo, calvície, roupas, no seu carpete imundo, em seu cão malvado e feio, em sua caspa ou seu mau odor. Eu conseguia criticar o seu jeito de andar, conversar, usar fio dental. Eu conseguia criticar sua teologia, metodologia. Eu conseguia criticar sua cosmologia e desaprovar sua etimologia. E conseguia julgar sua musicologia e condenar sua escatologia. E ai daquele que não tivesse uma logia para eu censurar. Então eu me casei. Oh Deus, ajude-me! Logo comecei a descobrir que o perfeccionismo é pecado. Não, é pecado. O perfeccionista é o maior dos detalhistas. Ele consegue encontrar falhas em tudo e em todos.
Só para começar, minha esposa não tampava o tubo do creme dental. Pior ainda, ela apertava o tubo bem no meio. É lógico, ela nunca tinha lido as instruções do lado da caixa. Imprescindível para qualquer perfeccionista. E o que mais ofensivo foi a noite em que percebi que meu tubo de pasta de dente estava úmido antes de usá-lo. Eu quase parti antes do arrebatamento. Minha reação foi: o quê? Só porque você esqueceu seu tubo de creme dental em casa não significa que você pode usar o meu. Então veio o dia em que descobri que ela colocou o rolo de papel higiênico do lado de baixo no rolete. De fato, foi um dia sombrio. Dá para imaginar? De novo, dá para imaginar? Percebe como isso pode ser traumático para um perfeccionista? Para os homens que estão sempre correndo como você, pode ir mais rápido quando o rolo de papel higiênico está do lado de baixo? Você não está feliz pelo dia em que Deus me mostrou que Ele deseja excelência e não perfeição? Sim, e é assim com todo mundo. Eu nasci de novo, de novo. É especialmente difícil quando um perfeccionista encontra outro. Deixe-me ilustrar isto com uma experiência pessoal. Uma vez, sentei-me em um restaurante com meu braço sobre o encosto do estofado. Um homem estava sentado logo atrás de mim, se levantou de seu assento e aproximou-se de onde eu estava e deu-me um tapinha no ombro e disse: "Você está quase tocando em minha mãe." "Oh, desculpe-me", eu respondi, notando pela primeira vez sua idosa mãe sentada atrás de mim. "Eu toquei em sua mãe?" Perguntei. "Não", ele disse, "mas estava quase tocando." Eu tinha acabado de ter contato com um membro daquela raça de pessoas adoráveis que não toleram imperfeição nas pessoas imperfeitas ao seu redor. Esse padrão parece alto, porque ele acha que todos os pontos fracos e as fraquezas, erros, pecados e as falhas humanas são imperdoáveis. Não, seu padrão não é Jesus ou a Bíblia, mas sim ele mesmo. Se você não corresponder às suas exigências perfeccionistas, ele o criticará com sua lista. E uma vez que você entra para esta, é difícil sair. Por quê? Porque você provavelmente continuará cometendo os mesmos erros imperdoáveis que colocaram você na lista. Para um perfeccionista, o inferno é descobrir que ele não é perfeito. A conclusão final, curta e simples, é que o perfeccionismo é um pecado que requer arrependimento. Ninguém é perfeito, incluindo o perfeccionista. Se o seu objetivo máximo na vida é trabalhar com um cirurgião espiritual, então você pode remover o argueiro do olho de qualquer um, principalmente do seu cônjuge. Mas primeiro, tire a trave do seu. Caso contrário, você não terá os requisitos necessários para realizar a cirurgia. 4. O pecado da autopromoção. A autopromoção é uma outra fonte de críticas. Em minha opinião, os homens são mais culpados nessa área. Este é o homem inseguro que se engana ao pensar que a única maneira pela qual pode desenvolver-se é desmerecendo sua esposa. E na maioria das vezes, ele faz isso em um nível subconsciente, não conhecendo sua motivação. Porém, as outras pessoas veem os resultados. A pobre mulher tem de suportar a humilhação e a reprovação constante na frente dos outros para que a imagem machista dele seja agradada. Contudo, ele deve perceber que, quando humilha publicamente a esposa, ele também se abate. Você não pode, ao mesmo tempo, edificar-se enquanto abate sua esposa. Em Efésios 5:28, Paulo considera o ódio da esposa o mesmo que a autodepreciação, porque ela e o marido são um. Assim, o que ele faz à sua esposa, faz a si mesmo. Maridos, se vocês depreciam suas esposas, no final das contas, vocês se devastarão. É simples assim. 5. Egoísmo, o destruidor final. Por qualquer razão que um cônjuge desmereça o outro, ele sempre se resume a uma palavra: ego. O egoísmo é o maior destruidor de casamento e liderança. A crítica no casamento rapidamente morreria por falta de uso, se não fosse pelo egoísmo, levantando sua cabeça horrenda no seu relacionamento. Os parceiros podem ser feridos.
A boa notícia é que podemos trocar as críticas por edificação e encorajamento. Como uma pessoa que é crítica por natureza consegue mudar a sua personalidade para incentivadora? Deus, afinal, é o que exalta a minha cabeça. Salmos 3:3. Existem inúmeras soluções para ajudar um parceiro a crescer em seu total potencial. Quem melhor para nos ajudar a libertar-nos dos padrões de hábitos destrutivos do que um cônjuge amoroso e sensível? Podemos trocar as críticas por edificação e encorajamento. Como podemos quebrar os padrões destrutivos de abuso verbal? Quais são os antídotos? Existem vários. Primeiro, retire sua própria trave. Jesus torna claro em Mateus 7, de 3 a 5, que se eu quiser remover um argueiro do olho de outra pessoa, devo primeiro remover a trave do meu próprio olho. Isso realmente funciona. Quando percebo que critiquei algo que minha esposa está fazendo, eu paro e digo a mim mesmo: Larry, você está sendo crítico sobre algo que deve estar fazendo. E ao mesmo tempo, você está ignorando totalmente seus próprios hábitos negativos. Se primeiro você mudar seus próprios hábitos negativos, então será capaz de resolver os seus problemas. O engraçado é que assim que começo a remover a trave do meu próprio olho, logo esqueço porque ela me irritou antes. Segundo, transforme o negativo em positivo. Transforme a irritação negativa em um atributo positivo. Você pode sempre encontrar algo positivo no que anteriormente considerava negativo. Busque isso, pois está lá. Lembre-se de que Deus não o chamou para mudar a outra pessoa. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele apenas chama você para mudar a si mesmo. Terceiro, escolha amar. O amor é uma escolha, é uma decisão, não é um sentimento. Paulo escreve em 1 Coríntios 13 as seguintes verdades. O amor não se lembra dos erros, o amor não registra as dores do passado, não inveja o sucesso dos outros. O amor escolhe acreditar no melhor em uma pessoa. Pedro expressa um pensamento semelhante quando escreve essas palavras, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Quarto, seja paciente. Deus é paciente com você. Estenda ao seu parceiro a mesma graça que Deus lhe dá. Quinto, fale palavras edificantes. Fale apenas palavras que edifiquem a outra pessoa. Em Efésios 4:29, Paulo desafia os cristãos a frear quaisquer palavras torpes e cancerosas antes que saiam da boca. Temos de selecionar apenas palavras que edificam e encorajam. Lembre-se, não somos parte da equipe de destruição, mas da edificação. Assim, se nossas palavras não edificam, não devemos usá-las. Às vezes, falamos as palavras mais detestáveis àqueles que mais amamos. Que Deus nos ajude. Sexto, não fale imediatamente. Quando algo o incomoda e você acredita que a questão deve ser abordada, espere. Deixe suas emoções se acalmarem até que você consiga ver a perspectiva da outra pessoa. Não diga à sua esposa umas poucas e boas se isso a denigre. Além disso, lembre-se sabiamente de que toda vez que você diz umas poucas e boas para alguém, sempre sobra menos para você. Um cônjuge que apoia. Adoro citar minha esposa como exemplo de alguém que sabe usar de maneira eficiente a diplomacia e a sensibilidade ao chamar minha atenção para coisas que precisam de mudança. Nunca sinto que ela está no modo de ataque, mas em vez disso, ela mostra o interesse genuíno em meu bem-estar. E claro, eu, como muitos homens, fico na defensiva por natureza. Por isso é importante que tenhamos cônjuges que saibam quando e como chamar nossa atenção para áreas preocupantes. Eu não conheço muitos líderes bem-sucedidos cujos cônjuges os depreciam constantemente. De fato, eu não consigo pensar em ninguém. Por outro lado, posso nomear centenas de excelentes líderes cujos companheiros lhes dão apoio e incentivam-nos.
Se você não edifica seu companheiro pública e particularmente, importa menos ainda quem quer que edifique. Ter sua esposa ou marido como presidente de seu fã-clube é a melhor das bênçãos. 2 palavras devem ser proibidas. Proíba 2 palavras em seu vocabulário. As paradoxais, crítica construtiva. Elas se contradizem. O construtivo cria algo bonito. A crítica é espinhosa, dolorosa, insensível e egoisticamente motivada. Ela sempre destrói. Não é motivada pelo amor, mas por uma atitude de julgamento por parte do infrator. Assim, as críticas nunca podem ser construtivas. Uma pessoa madura deseja ser corrigida quando está errada, mesmo que ela fique tão defensiva como eu. Todavia, ninguém consegue suportar a constante crítica sem sua autoestima e valor próprio serem destruídos. A parábola da rosa. Sami Jo Barbu, um detento da penitenciária do estado de Ohio, enviou-me uma parábola que ele escreveu depois de ver Dev e eu na Celebração, um programa de televisão apresentado por Johnny e Marcus Lamb, da rede Daystar em Dallas, no Texas. Certo homem plantou uma rosa e regou-a fielmente. Antes de florescer, ele examinou e viu o botão que em breve desabrocharia. Mas também percebeu os espinhos sobre o talo da flor e pensou: como uma bela flor pode vir de uma planta com tantos espinhos afiados? Triste pelo seu pensamento, ele deixou de regar a rosa e antes de estar pronta para desabrochar, ela morreu. Assim acontece com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa. Ao nascer, tivemos qualidades como as de Deus plantadas em nós, que cresceram em meio aos espinhos de nossas falhas. Muitos de nós olham para si mesmos e veem apenas os espinhos, os defeitos. Desprezamo-nos pensando que provavelmente nada de bom pode vir de nós. Deixamos de regar o bem dentro de nós e por fim ele morre. Nunca percebemos o nosso potencial. Há pessoas que não veem a rosa dentro de si. Assim, outros devem mostrar-lhes. Um dos maiores dons que alguém pode possuir é a capacidade de ultrapassar os espinhos do passado e encontrar a rosa dentro dos outros. Isso caracteriza o amor, olhar as pessoas e conhecer seus verdadeiros defeitos, mas ainda assim, aceitá-los na sua vida e reconhecer a nobreza em sua alma. Ajude-os a perceber que são capazes de superar suas falhas. Se lhes mostrarmos a rosa, eles vencerão os espinhos. Só então florescerão muitas vezes mais. Dentro de cada alma há uma rosa. Essa parábola me fez extremamente grato por Dev. Louvo a Deus por minha esposa líder, que passou sua vida escolhendo ignorar meus espinhos para cultivar as minhas rosas.